Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais uma edição do podcast Café, Prosa e Saúde. Meu nome é Edson Batista dos Reis, eu sou do 4º período. Meu nome é Manuela Almeida, sou do 1º período da Faculdade de Medicina de Lusiânia. Estamos aqui hoje com o professor Dr. Cleverson Rodrigues. Ele vai falar sobre o tema prática de atividade física durante o tratamento de câncer. Professor? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Tá? Acho extremamente pertinente o tema, porque 1 em cada 3 pessoas vão desenvolver câncer durante a vida. Então, o exercício físico ele tem um potencial muito grande preventivo, não só na prevenção, como na reabilitação e como na prevenção também de recidivo. Muitas pessoas, muitas mulheres tiveram câncer de mama, câncer de colo, e a prática regular de exercício físico, de acordo com dados da American College, é extremamente benéfico para esse tipo de paciente. Meu nome é Cleverson, como foi falado, eu sou fisioterapeuta, fiz meu mestrado e meu doutorado lá na USP, trabalhei com exercício físico e câncer, então é um tema que eu gosto bastante, eu me sinto bastante à vontade para estar falando sobre ele. E durante esse período, eu passei um período fora do Brasil também, eu fiz um segundo pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde eu também trabalhei com a parte cardíaca, e o exercício físico, ele demanda muito da parte cardíaca, então é algo que me chama realmente a atenção. É um tema muito legal. Muito obrigado por terem me convidado. Para a gente começar, primeira pergunta, como a atividade física pode ajudar na prevenção do câncer mesmo? Bom, o exercício físico, apesar de ser algo que todo mundo conhece, todo mundo sabe dos efeitos benéficos, a primeira vez que ele foi descrito como algo benéfico contra o câncer foi em 1989. Só em 2002 que a American College of Cancer recomendou os possíveis efeitos benéficos do exercício físico. Os possíveis, não era provado ainda, digamos assim. E somente em 2010 que saiu o primeiro guideline. O que é um guideline? Guideline é um guia para que as pessoas possam fazer exercício da maneira correta e efetiva. Então, se a gente for falar que o primeiro protocolo saiu em 2010, a gente está falando aí, protocolo com reconhecimento científico, a gente está falando aí de 2010 para 2025, 15 anos só que esse tema está com repercussão mundial. E ele já tomou o mundo. Por quê? Porque o exercício físico ele pode atuar tanto na prevenção do câncer, se a pessoa tem a predisposição, se a pessoa tem alguém na família que já teve câncer, muitos dos cânceres, eles têm uma predisposição genética. Então o exercício físico, ele atua prevenindo que essa pessoa possa vir a desenvolver uma neoplasia. O exercício físico também atua na reabilitação. O que é isso? Se a pessoa estiver enfrentando um período com câncer, tiver uma doença, o exercício físico também ele é excelente para prevenir todos os efeitos colaterais, tanto associados ao desenvolvimento da neoplasia, quanto também os efeitos associados ao tratamento, como a quimioterapia. Que a quimioterapia, ela, dependendo do quimioterápico que a pessoa tiver, ela passa muito mal, em torno do vômito, por exemplo, em torno de 70% das pessoas relatam, apresentam um vômito pós-quimioterapia. E é importante também o exercício físico numa fase que a pessoa já está curada, já está livre da doença, mas ela ainda corre o risco de recidiva. Por quê? Porque mesmo a pessoa tendo sido curada do câncer, ela passa por um período de observação, digamos assim, pelos próximos 5 anos,
que é um período que pode acontecer, né, dependendo da neoplasia, de ter uma recidiva desse câncer. Porque o câncer, ele é algo, né? Câncer é um termo que a gente usa geralmente para malignidade, mas aqui eu vou usar como um termo geral de uma doença, que na verdade não é uma doença, né? O câncer são mais de 100 doenças que recebem o mesmo nome pelo simples fato de terem a proliferação celular como fator comum. Então o exercício físico ele pode ser benéfico tanto na prevenção, quanto na reabilitação, quanto na prevenção de recidiva pós-cura. Certo. Nesse gancho, como identificar qual tipo de exercício, como caminhada ou musculação, é mais identificado para as pessoas com diagnóstico de câncer? Bom, no início, né, quando começou o estudo, priorizava-se o exercício aeróbico. Hoje em dia, atualmente, já se sabe que a melhor maneira de ter os efeitos benéficos do exercício é utilizando tanto exercício aeróbico. O que é o exercício aeróbico? É caminhada, é corrida, é andar de bicicleta, é fazer alguma atividade ao ar livre, sair para passear com o cachorro, tá? Quanto o exercício resistido. Então, as duas modalidades de exercício, elas são extremamente benéficas para o paciente e para a prevenção também, né? E assim, a gente sabe que o paciente com câncer, ele já é um paciente debilitado. Então, como é que a gente vai conseguir distinguir a quantidade de atividade física que esse paciente pode fazer? A segurança, até onde ele tem uma segurança nessa atividade física? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque essa questão ela é muito pessoal. Porque dependendo da fase que a pessoa estiver, a resposta muda completamente. A gente tem que respeitar algumas condições do paciente. Por exemplo, se o paciente estiver em uma fase mais avançada do câncer, 99% desses pacientes desenvolvem fadiga. E é uma fadiga é um cansaço, né? uma indisposição, que para quem não entende pode achar que é preguiça, né? Mas não é preguiça, faz parte de um processo que se chama caquexia do câncer. Tá? Então, essas pessoas, elas merecem uma atenção diferenciada. Mas, no geral, não havendo limitação, a American Cancer Society, né, ela recomenda que você faça de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, de exercício, tá? Intensidade moderada. Agora, se você fizer uma atividade mais intensa, um exercício mais intenso, essa intensidade, essa quantidade de exercício por semana pode ser em torno de 75 minutos a 100. Então, você fizer uma atividade mais moderada, você terá, se você fizer 20 minutos, né, por dia, 22 minutos por dia, você tem 140 minutos. Né? Se você for parar para pensar os benefícios que isso pode acarretar, são fantásticos. Então, não precisa morrer de fazer exercício. Só se manter ativo já é o suficiente, desde que seja de intensidade moderada. Não pode ser um tipo de exercício que eu vejo muito idoso fazendo, né? Que às vezes é um exercício metabólico, que a pessoa fica fazendo exercícios em que ela não tem uma intensidade muito leve. Não pode ser muito leve, tem que ser uma intensidade moderada. Como que eu vou saber o que é uma intensidade moderada? Uma intensidade moderada é aquele exercício em que você faz, você cansa, você diminui um pouco o ritmo para descansar, mas continua fazendo exercício. O exercício não pode ser aquele exercício que você faz e não sente nada. Você tem que sentir a adaptação desse exercício. Um exercício de intensidade de uma intensidade maior é aquele exercício que você faz em um curto período de tempo e você tem que literalmente interromper esse exercício para você descansar um pouquinho, porque você está praticamente exausto. Isso é um exercício de intensidade alta, digamos assim, né? Uma intensidade maior. O que não pode fazer? O que não pode fazer é fazer um exercício intenso e ficar uma semana sem fazer exercício.
Aí semana que vem faz mais um exercício intenso e fica mais uma semana sem fazer exercício. Por quê? Porque o exercício físico, na verdade, se você for parar para pensar, ele causa um estresse muito grande dentro do seu organismo. E o que faz bem para o exercício físico não é necessariamente o exercício físico, e sim as adaptações que ele causa no seu corpo. Então, quando você faz exercício físico de uma maneira regular, você tem uma melhora do estresse oxidativo. Né? Estresse oxidativo é quando você tem uma resposta, digamos assim, de radicais livres que vão causar mutação em uma célula. Se essa célula já tiver uma predisposição ao câncer, se você for sedentário e tiver esse estresse oxidativo, pode até estimular o desenvolvimento desse câncer. Agora, se você fizer o exercício com frequência, dando um exemplo radical livre, o seu organismo se adapta. De que maneira? Formando uma defesa antioxidante. Então, o seu organismo fica preparado. Então, você tem uma barreira antioxidante para determinadas células cancerígenas. Melhora também o sistema imunológico, também é extremamente importante a melhora do sistema imunológico. Melhora a disposição, tá? Então, o paciente que faz exercício físico, ele é mais disposto. O paciente que faz exercício físico, ele tem vontade de comer, ele é um comer aumento, gasto, ele tem mais vontade de se alimentar. Então ele previne também a caquexia do câncer. Tá? O exercício físico também aumenta a síntese proteica muscular, ou seja, a pessoa que faz exercício, ela aumenta a produção de músculo, que é uma das coisas que acontece com o paciente quando ele está com câncer, principalmente em fases mais avançadas, que é a perda acentuada do músculo. Então o exercício físico, além de reduzir essa perda, ele aumenta a quantidade muscular, de massa muscular. Aumenta a fome, aumenta o apetite e também tem um efeito social. Né? Muitas vezes o exercício físico que a pessoa executa, ela não faz sozinha. Ela está sempre junto com alguém, está sempre junto com alguém da família. E isso faz o quê? Com que a pessoa tenha uma redução também da incidência, por exemplo, de depressão. Que a depressão é algo extremamente comum também no paciente oncológico. Porque por mais que você fale que a pessoa tem 90% de chance de sobreviver, é um ser humano. E um diagnóstico de câncer leva a pessoa literalmente para o chão. Então, quando ela recebe esse diagnóstico, é muito comum ela desenvolver depressão. O exercício físico também reduz essa incidência de depressão. Muito bom, professor. O senhor falou da questão da parte muscular, da parte social. Essa questão da atividade física, ela ajuda também na questão da concentração, da memória desse paciente com câncer? Sim, com certeza. O exercício físico, né, assim como não só para o câncer, né, pensando propriamente dito assim para o câncer, mas ele aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Né? Então, quando o indivíduo faz exercício físico, a tendência natural de todas as pessoas, independente da condição neoplásica ou não, é que ocorra uma redução, por exemplo, do fluxo sanguíneo cerebral. Então, o exercício físico, quando ele é feito, né, com o objetivo de uma terapia, tanto na prevenção como no tratamento ou na reabilitação do câncer, ele melhora esse fluxo sanguíneo cerebral e esse fluxo sanguíneo cerebral melhora, consequentemente, não só a memória, né, mas também a disposição para ele estar continuando a fazer atividade física cada vez mais. O senhor tinha comentado sobre a fadiga provocada durante o tratamento. Como o exercício físico pode ajudar a reduzir essa fadiga? Então, o exercício físico reduz essa fadiga pelas maneiras que eu citei previamente. Né? O que acontece? Quando o indivíduo faz exercício físico, ele tem uma maior disposição. O que essa disposição leva ele a fazer? Esse indivíduo, quando ele começa a fazer o exercício físico, ele tem a liberação de várias endorfinas, né? Ele tem a sensação de felicidade, ele tem a disposição para, por exemplo, levantar, pegar o cachorro, caminhar. Então, quando o indivíduo está fazendo exercício físico com frequência, ele reduz o estresse oxidativo, reduz a resposta inflamatória, reduz a liberação hormonal e tudo isso está associado ao quê? Não só à redução
da caquexia do câncer, da perda de massa muscular, mas também uma maior disposição para ele fazer esse exercício físico. Essa fadiga ocorre, né, a pergunta foi direcionada mais para a fadiga ocorre pelo seguinte fato: se você pegar uma pessoa em fase terminal de câncer, você deve ter visto, ela fica extremamente caquética, né, que é a caquexia do câncer. Por que ela fica caquética? Porque essas células tumorais, elas têm um consumo metabólico muito intenso. Então, essa célula, ela aumenta muito o consumo para ela. E quando a pessoa faz exercício físico, uma das coisas que acontece, além da defesa antioxidante, redução dos hormônios, né, de crescimento, além da resposta imunológica melhorada, a resposta contra o estresse oxidativo melhorada também, quando a pessoa faz exercício físico com frequência, a energia, digamos assim, social muda. E isso faz o quê? A pessoa, ao invés dela querer ficar deitada na cama, com fadiga, ela vai querer fazer algo em ar livre. Só que isso é gradual. Isso é algo que a pessoa vai gradativamente, não é algo que a pessoa vai querer fazer, não. A tendência de quem tem câncer, principalmente quem está enfrentando câncer, é não querer fazer exercício físico. Agora já está em outra fase, aí já não tem essa fadiga e já é recomendado fazer independente da situação. Certo. Como esse exercício físico atua dentro do corpo para dificultar o crescimento de tumores? Resposta imunológica, redução do estresse oxidativo, redução hormonal, redução da liberação hormonal, basicamente, estresse oxidativo, redução hormonal, resposta inflamatória, gordura. A gordura é inflamatória, né? Então perda de gordura também está associada à melhora desse paciente. Redução da fadiga, que a gente já falou, melhora da força muscular, melhora da massa muscular, tudo isso são efeitos benéficos que melhoram a parte interna do indivíduo. A gente sabe que nesse processo de tratamento do câncer existem várias etapas: quimioterapia, cirurgia. Na questão do exercício físico, ele, antes de uma cirurgia, ele prévia a cirurgia, ele consegue melhorar a questão dessa cirurgia para a retirada do tumor? Consegue. Uma das coisas que quando o indivíduo depressivo for fazer uma cirurgia muito grande, né, digamos assim, uma das coisas que acontece, uma das coisas que devem ser aferidas, por exemplo, são as capacidades pulmonares. Se o indivíduo estiver em um estado que ele não tem uma capacidade pulmonar adequada, é motivo inclusive de adiar essa cirurgia, né? Então o exercício físico ele melhora a capacidade pulmonar desse indivíduo. O que é isso? A quantidade de ar que ele inspira e expira, né? Que é o volume corrente desse indivíduo. Quando o indivíduo é muito sedentário, ele tem uma redução desse volume corrente e tem um aprisionamento de ar, digamos assim. Não chega a ser igual um DPOC, mas o fluxo, a respiração é diferente. Isso, se a pessoa faz exercício físico, ela melhora essa capacidade pulmonar. Ou seja, se ela precisar de uma intubação, que geralmente é o que ocorre, ela vai ficar menos tempo entubada. Isso é uma das coisas. Tá? O exercício físico também melhora a defesa antioxidante, como a gente falou, melhora a resposta imunológica. E geralmente, dependendo da neoplasia, quando faz a cirurgia e faz a secção tumoral, as células que porventura venham a soldar naquele local de ressecção, elas recebem um estímulo. A própria cirurgia, às vezes, é um estímulo para a proliferação. Então, quando a pessoa tem uma defesa antioxidante maior, essa proliferação, o organismo celular dessas células remanescentes, o organismo tem maior capacidade para se defender e atacar essas células que têm proliferação. Melhora também a ação do quimioterápico, né? O exercício físico. Quando o indivíduo faz a quimioterapia, né? O que acontece na quimioterapia? A quimioterapia, ela mata as células que estão em proliferação. Então, por isso que o indivíduo perde o cabelo quando ele faz quimioterapia. Por quê? Porque o cabelo está em constante proliferação. Por isso que o indivíduo, a quimioterapia, mata as células cancerígenas. Por quê? Porque elas estão em proliferação. Então, quando o indivíduo faz exercício físico, ele melhora, inclusive, a captação, o reconhecimento do sistema imunológico junto a essas células tumorais. Então,
um amigo meu que esteve em Atlanta, né, na Geórgia, ele trabalhou num centro lá em que os pacientes, durante a quimioterapia, eles faziam caminhada no corredor. E isso foi comprovado que o simples fato de fazer a caminhada no corredor durante a quimioterapia já potencializava o efeito desse quimioterápico. Então, o exercício físico, tanto na quimioterapia quanto na pós-cirúrgico, ele é sempre recomendado. Professor, o senhor falou a questão de algumas substâncias produzidas pelo músculo, pelo organismo, né, na hora da atividade física. Com relação às mioquinas, elas ajudam nesse combate ao câncer? Miocinas? Miocinas. Tá. Então, na verdade, a gente tem várias citocinas, né? Essas são produzidas pelo músculo, tá? Então a gente tem que ver o que? Se você está trabalhando com algumas interleucinas, por exemplo, né, algumas proteínas musculares, existem proteínas que são anticancerígenas e são proteínas que são cancerígenas. Essas proteínas geralmente elas podem ser utilizadas como um marcador de prognóstico. Então, às vezes, dependendo da quantidade de proteína que o indivíduo estiver expressando, né, ele pode ter um prognóstico bom ou um prognóstico ruim. E está muito relacionado também, por exemplo, ao tipo celular que você está estimulando. Na década por volta de 2018, por aí, estava muito na moda, né? Inclusive era um boom que eles pensavam, o exercício que estimulava uma célula que chama natural killer, que é uma célula que ia lá e destruía esse tumor. Tá? Antes disso, teve uma outra moda que era a redução, tentar reduzir o fluxo sanguíneo para o tumor. Então, o que eles pensavam? Eles pensavam que se reduzisse o fluxo sanguíneo para o tumor, né, o tumor iria morrer de fome, né, digamos assim, eles iriam conseguir eliminar esse tumor. E eles viram depois que se reduzir o fluxo sanguíneo para o tumor, por exemplo, ia estimular ainda mais fatores angiogênicos, estimular ainda mais a proliferação celular. E para conseguir fazer isso, eles utilizavam vários marcadores. Esses marcadores, eles são específicos para cada doença. Por exemplo, no câncer de mama, tem um que chama BRCA2, tá? Não sei se vocês se lembram, mas a Angelina Jolie, ela retirou as duas mamas, né? Por que ela retirou as duas mamas? Porque a mãe dela desenvolveu um câncer de mama, se não me engano, a mãe dela foi até a óbito, e ela fez uma análise genética dela, né, para ver se ela tinha esse gene, e ela viu que ele tinha esse gene superexpresso. Então ela acabou optando por, antes de desenvolver a neoplasia, ela retirar essa mama, entendeu? Mas os marcadores também, que a gente encontra, eles também não são somente genéticos, digamos assim, como a gente está falando. O meio também pode estar associado à maior expressão deles. Por exemplo, se você consome muita carne vermelha, se você consome muito churrasco, né? Aí tem os nitritos, os nitratos, que eles param na região do seu colo, então proporciona uma maior probabilidade de desenvolver câncer de colo. Se você faz exercício físico, você faz com que esse bolo alimentar percorra de uma maneira mais rápida, evitando o contato com a mucosa intestinal, né? Mais especificamente a região do colo sigmoide, mais embaixo lá. Então, esses marcadores que nós temos, tanto de prevenção quanto de lesão celular, eles são marcadores que são, digamos assim, da moda, dependendo da época e do tipo de câncer que você está trabalhando. Mas eles são extremamente interessantes, são extremamente promissores e é um caminho para se utilizar, digamos assim. O professor vai falar sobre o sistema imunológico. Como ele pode ser fortalecido com essas atividades físicas durante o tratamento? Bom, o sistema imunológico é algo extremamente interessante. Por quê? Vou contar até uma história aqui para vocês que aconteceu com um paciente real. Tá? Você já reparou que quando você está muito triste, está muito cansado, você está muito estressado, você tende a ficar gripado, você tende a ficar mais doente, não é?
Por quê? Você tem uma baixa do sistema imunológico. E o câncer, né, conforme eu falei, a neoplasia, quando o indivíduo tem uma neoplasia, ele tende a ter uma redução assim, na disposição, no ânimo, fica ansioso, evolui para depressão, e isso pode ter uma baixa do sistema imunológico, né? Ou até uma insatisfação com determinada situação pode causar uma redução desse sistema imunológico, uma queda desse sistema imunológico e levar o indivíduo a desenvolver uma neoplasia. Por exemplo, todo tumor, todo câncer, ele é monoclonal. O que quer dizer isso? Ele se origina de uma única célula. Para que você desenvolva um câncer, você não precisa ter várias células doentes, você precisa ter uma célula só com potencial de malignidade. Se você tem essa única célula com potencial de malignidade, ela pode ficar latente no seu organismo por anos. Por exemplo, se você fumou em determinada época da sua vida, você pode ter uma célula latente no seu pulmão. Tá? Só que, se você fizer exercício físico, por exemplo, você aprimora o seu sistema imunológico e a célula tumoral, ela tem uma capacidade, digamos assim, que na literatura a gente chama de escape tumoral, que é um escape imunológico. Essa célula consegue se disfarçar, digamos assim, de uma célula normal. O nosso sistema imunológico não reconhece ela. Quando a gente pratica exercício físico com mais intensidade, quando a gente faz exercício físico, a gente melhora o humor, igual a gente falou, e melhora o sistema imunológico. Isso faz o que? Ainda reduz o estresse oxidativo, porque essa célula latente, para ela acordar, digamos assim, ela precisa de um estímulo. Tá? E esse estímulo pode ser, por exemplo, um estado de depressão, que é o caso que aconteceu com uma paciente nossa. Ela morava no interior, sempre quis morar na cidade, né? E ela desenvolveu um câncer extremamente agressivo. Para ela tratar esse câncer, ela teve que ir para a cidade. Chegou na cidade, ela teve facilidades que ela nunca tinha tido na vida. Era uma padaria, era uma mercearia, era um mercado. Tudo que ela precisava, ela tinha que plantar, ela tinha que colher. E ela teve essa facilidade. E ela realizou o sonho da vida dela. E o câncer dela era algo extremamente agressivo e com chance praticamente nula de cura. Ela foi mais para fazer um paliativo. Por incrível que pareça, só dela mudar esse hábito de vida, ir para a cidade, ter um hábito de vida mais saudável, né, se alimentar melhor, que não é só o exercício, a alimentação também é extremamente importante, ela teve uma regressão desse tumor. Então ela se curou desse tumor. Só que, se ela curou, o que aconteceu com ela? Voltou para a roça. Quando ela voltou para a roça, ela caiu em depressão novamente, aí o tumor voltou e ela acabou indo na óbito. Mas para vocês verem o tanto que o ambiente, né, o sistema imunológico, a cabeça, pode ter influência também no desenvolvimento do Brasil. O senhor está falando dessa mudança de rotina, desse hábito mais saudável, mas como ele pode ajudar a reduzir o risco de câncer? Bom, ele pode ajudar das seguintes formas, né? A principal dúvida que as pessoas têm, geralmente, em começar a fazer exercício físico, é se o exercício físico, às vezes, não pode até piorar. Né? Por quê? Porque se você está com uma neoplasia, se você tem um tumor, se você tem uma massa tumoral que está viva dentro de você, se você fizer exercício físico, teoricamente, vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região, e aumentando o fluxo sanguíneo naquela região, você pensa, né, erroneamente, que esse sangue pode liberar uma célula que vai para a corrente sanguínea, tá? E virar uma metástase, o que é errado. Por quê? Porque para a célula sair do tumor, que a gente chama de invasão, né, sair de determinado local, e metástase, quando ela sai, desprende do tumor principal, ela precisa ter um genótipo, né, e um fenótipo. Ela precisa ter características genéticas e características estruturais que proporcionem ela entrar, por exemplo, na corrente sanguínea. Tá? Quando você faz um exercício físico, você faz o quê? Você previne que uma célula com potencial de malignidade,
Porque nem todo tumor é maligno, né? Nem toda neoplasia é maligna, mas uma neoplasia benigna, se não for cuidada, ela pode se transformar em uma neoplasia maligna. Então, quando você faz atividade física, faz exercício físico, segue o recomendado pelo American College, né, que é de 150 a 300 de moderada, né? O importante também não extrapolar, não fazer exercício demais, tá? Em torno de 75 para atividade intensa. Você faz o quê? Nesse local que tinha essa neoplasia, se a pessoa é sobrepeso ou obesa, né? Ela perde peso, reduz a inflamação sistêmica, né? Quando você perde peso, você reduz a inflamação sistêmica, principalmente gordura abdominal, né? Toda pessoa que está acima do peso, que é obesa, ela tem vários marcadores inflamatórios. E esses marcadores inflamatórios, eles estão associados ao quê? A uma lesão celular. Essa lesão celular gera um estresse oxidativo, que é como se tirasse essa célula com potencial de malignidade em um tumor benigno, ele tira esse potencial dessa célula. Ele faz com que o sistema imunológico melhorado pelo exercício físico facilite o reconhecimento dessa célula. Ele faz também com que toda a região, todo o microambiente tumoral, não só essa célula com potencial de malignidade, tenha uma redução dessa taxa de replicação. Por quê? Porque se você tem um ambiente em que você tem uma resposta imunológica adequada, tem uma redução do estresse oxidativo, tem uma redução da resposta inflamatória, até esse potencial de replicação fica reduzido. Então, o exercício físico ele é extremamente importante para que uma célula com potencial de malignidade não venha a se transformar. Um exemplo, uma pessoa com câncer de mama, né? No caso do câncer de mama, tem evidências muito fortes já que o exercício físico é extremamente importante. O câncer de mama, muitas vezes, né, quando a pessoa, dependendo do grau de malignidade, a pessoa tem que fazer um esvaziamento da região axilar, do linfonodo, né, tira o linfonodo sentinela, né, que é o linfonodo mais próximo da neoplasia, faz uma biópsia para ver se tem células tumorais naquele linfonodo. Às vezes, tira, né, dependendo da situação, pode tirar quadrante ou retirar a mama inteira. Mas pode acontecer de ter uma célula que escapou. E essa célula pode estar em determinada parte do seu corpo, né? Então, quando a pessoa faz exercício físico, ela previne que essa célula entre em potencial de replicação. Porque o exercício físico ele tem efeito tanto na prevenção, antes de ter o tumor, antes de ter a célula, né, quanto na iniciação é quando essa célula sofre essa primeira mutação e fica até mesmo latente com essa característica de neoplasia. E progressão, que é quando o tumor se desenvolve de uma maneira mais abrupta, digamos assim. O senhor falou justamente sobre os fatores ambientais, que é os fatores aí que vão influenciar diretamente, né, essa questão da neoplasia. Como que a gente pode incentivar a comunidade com relação à atividade física, justamente com a questão da prevenção e do tratamento do câncer? Você tocou num ponto extremamente importante, tá? Inclusive a gente fez um trabalho lá na USP, em Ribeirão Preto, em que a gente comparou grupos, né, que tinham alimentação extremamente saudável e grupos que praticavam exercício físico. Tá? A gente observou que os efeitos da alimentação eles se sobrepõem aos efeitos da atividade física. É lógico, eles são melhores, né, digamos assim, né? É lógico que o ideal é casar os dois, para você ter um efeito ótimo. Mas a alimentação ela é extremamente importante. A alimentação, quando a gente está pensando em câncer e neoplasia, é aquela famosa história, né? Descasque mais, né? E compre menos no enlatado, embutido, né? Enlatado, embutido já tem potencial cancerígeno, todo mundo já sabe isso. Uma substância que entrou agora para a lista, né, como cancerígena mesmo, né, no mesmo nível, assim, por exemplo, de cigarro, é o álcool. O álcool é extremamente cancerígeno também, tá? Laringe, esôfago e estômago, né, ele tem uma relação direta em boca, tá? Então o álcool é cancerígeno. Então a alimentação, junto com a atividade física, casam juntas.
Mesmo porque quando você se alimenta mal, você não tem predisposição, por exemplo, para estar fazendo atividade física. Então, com a alimentação, quanto menos, né, digamos assim, não menos em excesso, mas quanto menos você come, né, quanto mais regrada é a sua alimentação, quando eu falo menos, não é déficit nutricional, estou falando de déficit calórico, né? Por isso que é importante o paciente com câncer ele ter um acompanhamento nutricional, porque a alimentação, o processo de digestão, dependendo do que você come, gera um estresse oxidativo. Tá? Então, por exemplo, o metabolismo de certas substâncias gera um estresse oxidativo, que se você tiver numa situação em que sua resposta imunológica já está baixa e se alimentando mal, isso pode sim evoluir para uma neoplasia. Uma neoplasia de uma célula latente que você tem, entendeu? Não que, até mesmo em indivíduos normais, a alimentação, se você não se alimenta bem, passa uma vida comendo gordura, né, demais, passa uma vida comendo churrasco, comendo enlatado, você está como se fosse numa roleta. Uma hora pode parar no ponto de uma neoplasia. Né? Então você roda a roleta todo dia. Se você come uma salsicha, se você fuma, se você bebe, você pode passar a vida inteira rodando essa roleta e nunca parar numa neoplasia. Mas pode acontecer de um dia parar. É jogar com a sorte, literalmente. Professor, assim, acho que as perguntas nossas, a gente não conseguiu tirar mais nada aqui, esgotou. O senhor tem mais algum tema, algum assunto relevante que o senhor queira falar para a gente? Bom, o que eu gostaria de falar, né, é principalmente para a comunidade, né, principalmente a gente tem uma incidência muito alta de câncer de mama em mulheres, né, e câncer de próstata em homens, tá? Os efeitos do exercício físico, câncer de cólon também, né, a gente está tendo uma incidência alta aí. Então, os efeitos do exercício físico, eles são extremamente benéficos. E esse exercício físico, eu acho que falta um pouco um programa para incentivar as pessoas que tiveram câncer, tá, para que façam exercício físico. Porque se você fizer exercício físico, né, existem gráficos, né, que eu até mostrei para vocês aqui antes, quando a pessoa tem uma neoplasia e ela não faz exercício físico e ela porventura vira a óbito por causa dessa neoplasia, ela termina a vida dela em um ponto X. Se a pessoa faz exercício, né, que é antes do esperado, se a pessoa faz exercício, mesmo que tenha uma chance, né, de recidiva, ela reduz essa chance de recidiva e ela pode viver mais, inclusive, do que uma pessoa que nunca teve uma neoplasia. Então, o efeito protetor do exercício físico, o efeito do exercício físico na prevenção de uma recidiva, principalmente esses pacientes que já tiveram neoplasia, é fantástico. Então, eu acho que falta um pouco de divulgação, falta um pouco de campanhas para que essas pessoas saiam do sedentarismo e comecem a praticar exercício físico. Esse é o recado que eu queria dar para a população em geral. E quem tem alguém na família com uma neoplasia, né, existem neoplasias que têm caráter genético, também é mais um indicativo para poder estar fazendo exercício físico. Então, quem tem algum parente na família tem que fazer exercício físico, mais do que quem não tem, né, digamos assim. Quem já teve câncer também tem que fazer exercício físico, porque isso pode estar sendo o divisor de águas entre você viver mais, ter uma vida mais saudável, né, viver mais do que uma pessoa que já teve, que nunca teve câncer, do que você ficar numa cadeira, ficar dependente, né, e ter uma morte sofrida, digamos assim. Bom, então quero aqui deixar nosso agradecimento pela presença e colaboração, ao público também que ouviu. E não esqueça de compartilhar, deixar o like e seguir a gente nas redes sociais. Obrigado. Muito obrigado.